Sejam bem-vindos ao novo projeto dentro deste novo canal. Sejam bem-vindos ao estudo dos ensinamentos de Jesus, comigo, André Luiz Querini Vilar, através do projeto que demos o nome de Palavras de Vida Eterna. Aqui pelo canal Jesus no Lar. Este projeto nasceu inspirado numa conversa que o meu pai teve com o extraordinário médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, em que certa ocasião em que o meu pai esteve em Uberaba, o Chico orientou: meu filho, fale de tudo, mas não se esqueça de falar também, de dar ênfase, de divulgar a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que com a pandemia, com as pessoas migrando para o online, assistindo o conteúdo através do streaming, divulgando a mensagem, percebemos que mesmo assim, pouco ainda se fala de Jesus. E sob a orientação espiritual, nós começamos este canal totalmente despretensioso, totalmente humilde, com o objetivo de trazer Jesus. Jesus redivivo, os seus ensinamentos, e elegemos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, em que ele comenta versículos do Novo Testamento. O vídeo de hoje dará um pouco a sua extensão maior do que os demais, por ter mais leitura. E eu te convido a compartilhar, a divulgar, a estar comigo semanalmente, acompanhando este e outros vídeos. Eu começo Emmanuel no prefácio do livro Fonte Viva, com Jesus e por Jesus. Na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. No item 8º, das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de lembrar novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? E sabemos que de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso, de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras.
Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar com razão, face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava e, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. O prefácio ainda segue por mais alguns parágrafos. Interessante quando ele nos mostra que o Espiritismo não está longe do cristianismo primitivo, que o Espiritismo não está longe dos ensinamentos de Jesus, que não estamos alheios ao que está acontecendo no mundo, que a nossa fé ela não está pautado num religioso, nem numa religião, e sim nos ensinamentos inamovíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra a lucidez de Kardec nas duas ponderações que Emmanuel traz para nós do Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita a ser publicado na Terra. Percebemos que Kardec traz o sentido religioso junto do sentido filosófico, junto do sentido científico experimental. O Espiritismo não veio com compromisso de dizer assim: a visão que temos de Jesus é a melhor, é a mais profunda, é a correta. Portanto, todas as outras não têm finalidade. Muito pelo contrário, o Espiritismo, todas as vezes que Kardec se posicionou, olha, o Espiritismo também é uma ciência experimental. Se em algum ponto eu estiver contrário ao que a ciência mostra e prova, risca aquele parágrafo, fique com a ciência. Espiritismo também é filosofia, a arte de questionarmos. Vamos ter autonomia para questionarmos, ter autonomia para tomarmos as nossas próprias decisões, não ficarmos em cima apenas da opinião do comentarista do Evangelho, do pregador, do orador. E quando ele fala da religião, Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não é uma religião no sentido clássico, de ter um sacerdócio organizado, de ter uma hierarquia. Nesse aspecto, o Espiritismo não é uma religião, mas no sentido profundo da palavra e antigo da palavra, que vem do latim religare, significa religar o pensamento nosso, indivíduos, com Deus, o nosso Criador. Evidentemente, por este aspecto, nós somos uma religião. Continua Emmanuel. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante,
para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de tais torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abraçaremos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Então, aqui nós percebemos que nesta metade final da nossa leitura, fica bem claro, fica bem patente que o Espiritismo não pode ficar apenas nos seus fenômenos, o Espiritismo não pode ficar apenas no seu pensamento filosófico ou nas suas descobertas científicas. Precisamos dar algo a mais para o Espiritismo. Precisamos mostrar uma outra realidade, que é trazer Jesus para a nossa vida, é trazer os ensinamentos do Cristo, é trazermos a sua mensagem límpida, a sua mensagem sem dogma, sem ritualística, sem imposição, sem falsas interpretações, desassociando o Cristo do petitório, o Cristo das extravagâncias que temos acompanhado nos últimos séculos, em que a religião, em vez de incentivar uma fé viva, uma fé ardente, uma fé autônoma, prefere ainda manter cativeiros do que pensa, do que age. Não é assim que devemos ver o Cristo. O Cristo tem que ser visto em todos os momentos e sob todos os ângulos, sem perdermos a autonomia, sem perdermos as escolhas, sem perdermos o foco evolutivo que nos propomos. A partir do próximo vídeo, já começaremos o primeiro capítulo do livro Fonte Viva. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe sempre.